glórias, glórias, glórias a Deus, glórias a Deus. Nós lemos no início do culto: tributai a glória a Deus. E nós erguemos toda a glória, toda a honra, toda a adoração ao único e verdadeiro Deus, aquele que vive e reina eternamente, aquele que tem o tempo em suas mãos, aquele que não tem início, não tem meio e nem tem fim, porque Ele simplesmente é. Ele é o que é. Toda glória, toda glória, toda glória, toda exaltação e levantar de mãos a este Deus eterno, imortal, aquele que é engrandecido neste lugar, aquele que é adorado neste lugar. Toda glória, toda glória, toda glória, toda glória pertencem a Deus. Todo louvor pertence a Ele, toda exaltação pertence a Ele. Glória a Deus. Porque não existe ninguém mais forte, não existe Aleluia. ninguém mais poderoso do que este grande Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Israel e hoje o nosso Deus. Aleluia. Por causa do sacrifício de Jesus, Eita. hoje nós podemos dizer: Ele também é o nosso Deus. E é por isso que nós tributamos a Ele toda a glória, toda glória, toda glória, Eita, toda Deus. glória, toda glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória pra sempre. Aleluia. 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 A ti toda honra, papai, toda glória, toda majestade, todo domínio. Sim, papai, como desde o início o Senhor se revelou para nós. A glória, toda honra, toda majestade e todo domínio deve ser dado somente a ti. Não há um Deus que seja tão soberano. Não existe um Deus que seja comparável. Tu és único. Eita, rabashi, cantoriaramanas. Obrigado, papai, porque nós conhecemos ao Senhor. Obrigado porque um dia a revelação do reino foi dada às nossas vidas. E dentro dessa revelação nós pudemos alcançar. Nós pudemos então fazer parte da tua imagem e semelhança. Quando o Senhor é glorificado, quando o Senhor é exaltado, nós somos vencedores. Nós alcançamos a vitória que Cristo alcançou, a supremacia, a tua soberania estabelecida em um reino na terra. Agora ela está em nós. Não porque nós façamos alguma coisa para merecer, mas porque o Senhor nos escolheu primeiro, porque o Senhor nos amou,
porque o Senhor um dia declarou: meu filho, minha filha, porque um dia o Senhor recebeu os nossos arrependimentos. Obrigado, Senhor Espírito Santo, porque muitos reis, muitos governantes buscaram entender com suas próprias forças um poder de um sistema humano, morreram sem entender, sem participar, sem sentir. E hoje nós estamos aqui, Senhor Espírito Santo, conduzidos pelo Senhor a esta supremacia, a esta soberania de todos os reinos. Oh, Yaramamas te cantor, Yaramanai, Eremamas. Todo tributo, toda honra e toda glória sejam dadas somente a Ti. Nós reconhecemos, Pai, reconhecemos Jesus, reconhecemos, Senhor Espírito Santo, vossa autoridade em nosso meio. Nós não reconhecemos presenças humanas como algo maravilhoso, mas nós reconhecemos a Tua presença como algo sobrenatural, incomparável, indizível. Obrigado, Senhor Espírito Santo, e por meio de Ti, através de Ti, nós alcançamos o reino do Senhor em nosso meio. Nós Te agradecemos por tamanha revelação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Amém, Jesus? Amém? Vamos trocar? Glórias a Deus. Louvado seja Deus por mais esta oportunidade que nós temos. Amém? Vamos tentar trocar aqui. Amém? Glória a Deus. Amém? Certo? Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade em nosso culto da vitória. Amém, amados? Vitória sobre as circunstâncias. E eu entendo que o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas hoje. E eu entendo que o Espírito Santo vai agir em nosso meio. Ele tem expectativa em minha vida, em sua vida, para gerar um homem, uma mulher cheia do poder do Senhor, cheia da expectativa de uma fé que é transcendente a tudo que nós podemos ver, a tudo que nós podemos apalpar, porque a fé que o Senhor nos coloca a viver é uma fé pautada no reino do Senhor. Amém? Então, abra aí a tua palavra, abra aí o teu verbo. Aí, Valmir, livro de Josué, de novo. Eu não sei até quando o Senhor vai nos levar em Josué, não tem importância. Enquanto Ele estiver conduzindo, nós estamos indo. Josué 6, meia dúzia, capítulo 18, 19, e depois nós vamos dar um pequeno pulo. Amém? Todos acharam o livro de Josué? É o 6º livro da Bíblia. Josué 6, 18, 19. A palavra do Senhor nos diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Vá para o capítulo 7, versículo 21 agora.
Aí nós vemos aqui Acã, justificando o que ele tinha feito, ele diz assim a Josué: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Como é que está na sua versão aqui? Na minha está cobiceios. Está assim para vocês também? Cobiceios. Então ele cobiçou. E ele fala assim: tomei-os também. E eis que estão aonde? Escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo. Amém? Podeis assentar. Glórias a Deus. O nosso verso áureo de hoje está no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Jesus, falando aos discípulos, ele ensinava da seguinte forma: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém, amados? Então louvado seja Deus por mais essa oportunidade. E nós hoje aqui estamos sendo ministrados com um tema inimigo meu, um tema que nos levará a entender sobre nós sermos fiéis pela opção, pela preservação dos mandamentos de Deus. Ser fiel por opção não é ter liberdade de escolha, ou seja, você ter o livre-arbítrio, que nós já falamos tanto aqui. Ser fiéis pela opção a Deus, de seguir os mandamentos do Senhor, é você falar assim: eu não abro mão do que os mandamentos do Pai me diz, dos princípios, dos mandamentos da palavra, então eu não abro mão deles, eles são irrevogáveis para mim, portanto eu me torno fiel por opção. Amados, nós sabemos que nossas mentes, nós já falamos sobre isso, são campos de batalhas espirituais. Aliás, fazendo um pequeno parênteses aqui, eu estava conversando com a Natália esses dias atrás. Em 2021, nós tivemos uma série de ministrações muito legais, foram muito boas, muito abençoadas. Na realidade foram 12 ministrações, a batalha que nós temos em nossas mentes, e são 12 ministrações que começaram em julho e foram até outubro. Então, você quiser consultar lá no nosso site, lá no nosso canal do YouTube, vale a pena, amém? Então nós falamos sobre batalhas das mentes, nós discorremos muitos aspectos, muitas condições em que nós sofremos grandes batalhas, e nós sofremos essas batalhas nas mentes, mas para sermos vitoriosos em todo o tempo e nunca derrotados. Então nós sabemos que as nossas mentes são campos de batalhas. Agora, quando pensamos, amados, em uma batalha no mundo físico, nesse mundo tangível que eu e você vivemos, nós sabemos que todo soldado que está nesta batalha, ele precisa estar o quê? Preparado. E ele precisa ter em suas mãos o adestramento, ele precisa saber utilizar as armas, não só para atacar, mas também para se defender. Então ele tem um adestramento, ele tem uma preparação, e esta preparação ela procede do quê? De ensinamentos, de técnicas, de alguém superior a ele, que dá a ele toda a condição de utilizar esses armamentos. Então, ele é preservado, mas não somente a vida dele, os outros soldados que com ele estão também são preservados, a vida dele, todos que estão batalhando junto com ele. Agora, amados, existe algo que eu entendo ser muito difícil, e quando o Senhor estava me dando esta palavra, o Senhor Espírito Santo colocou no meu coração algo que eu entendo ser muito difícil, quando nós vemos o alistamento para o exército, para a marinha, para a aeronáutica, eu não sei, não importa qual a campanha que a pessoa vai servir, que ela vai se alistar, eu fico entendendo como é difícil tratar dos diferentes tipos de personalidades. Nós vemos assim, que são soldados diversos, mas cada um deles possui o quê? Uma divergência de comportamentos. E como é que então se faz para cuidar? Como é que se faz então para treinar pessoas que são
realmente ousadas, corajosas, mas tem pessoas que estão sendo alistadas, que são pessoas que são pacatas, pessoas que possuem um medo, mas um medo não como se fosse uma covardia, mas um medo natural. Então são diferentes personalidades. E como é que se faz então para alistar pessoas, soldados de diferentes personalidades, de comportamentos? Através da convicção em suas mentes. Então o exército, ou seja, a campanha que vai alistar esses soldados, ele já sabe disso. Então possuem pessoas capacitadas para pegar este grande grupo agora e trabalharem de forma individual, mas também de forma coletiva. Então essa verdade é algo, amados, que nós temos que trazer para nós como igreja. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, passando por batalhas, sendo vencedoras, mas está criticando aquela outra pessoa que está tendo dificuldade. Você tem que entender que ela tem uma personalidade, uma construção, uma cultura diferente da tua, e mesmo que ela esteja enfrentando uma situação parecida ou igual à tua, ela não vai agir e reagir como você. Ela vai reagir dentro da sua característica. Então, se ela é uma pessoa forte naquela área, ela vai para cima. E se ela é uma pessoa fraca naquela área, ela vai ficar temerosa, ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de o quê? De pessoas superiores para poder capacitá-la. Capacita a irmão Aurório numa área, capacita o Valmir em outra área. Agora os dois estão fortes em áreas diferentes, mas a igreja se fortalece quando todos estão capacitados. E a capacitação em qualquer alistamento militar é única. Ela pode obedecer critérios individuais, mas é apenas um mandamento, ou seja, você tem que ser fiel ao governo que você está servindo. Imagina só o soldado, Ricardo, o soldado vai servir na guerra, e lá no meio da guerra ele vê que o governo dele é ruim e ele prefere ficar no outro. Não vai dar certo. Ele tem que chegar no campo de batalha com a sua mente fortalecida. Eu preciso ir, mas eu preciso também voltar. Eu preciso concluir o propósito que foi colocado em meu alistamento. Eu tenho ciência. E por mais que você tenha dificuldade de entender muitas vezes o governante, você tem que ter ciência que você precisa cumprir o mandamento. Ou seja, você precisa ser fiel àquele alistamento. E nós vemos então isso, amados. Essa verdade revelada agora, através do apóstolo Paulo, em sua segunda carta ao pastor Timóteo, no capítulo 2, versos 3, ele fala sobre um ensinamento para Timóteo, sobre um ensinamento que ele era um superior capacitado, agora alistando a Timóteo para uma luta, para uma batalha, e ele fala assim, no versículo 2, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir o que a outros, ou seja, eu capacito você para você capacitar a outros e assim vai. E ele fala assim no versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Amados, o cuidado do apóstolo Paulo em ensinar ao pastor Timóteo estava pautado em sua ausência futura. Paulo já era muito mais idoso que Timóteo, e ele falou assim, olha, a minha carreira está acabando, Timóteo, eu preciso pegar você, capacitar você, para você chegar no meu nível, Timóteo, porque quando eu estiver ausente, você vai concluir no meu lugar a obra, você vai dar continuidade, e você vai entender então que quando você estiver mais velho, já concluindo a sua carreira também, você vai ter que ter levantado pessoas para ficarem no seu lugar. Então nós vemos este cuidado do apóstolo Paulo com Timóteo. Paulo sabia que o seu tempo estava acabando e por isso precisava preparar a Timóteo para o bom combate depois que ele morresse. E daqui, amados, eu quero já partir para o nosso texto de referência da palavra de hoje, o qual nós lemos no livro de Josué. Na realidade, esses versículos vão servir apenas de âncora, para nós refletirmos em algo muito maior. Aí, o que deu errado então, nessa questão de Acã, ou seja, no ataque de Israel, do povo
de Ai, quando Israel, depois de ter se levantado, vamos colocar, Israel passou o Jordão, seguiu as orientações de Deus, fizeram lá, circularam 6 vezes, mais 7 vezes no 7º dia, ou seja, as torres de Jericó caiu, as muralhas de Jericó caíram, eles venceram os inimigos, eles entraram na terra, destruíram tudo. Aí chega depois um povinho pequeno de Ai, estava lá, ela seria a segunda batalha, e eles são ali derrotados. O que aconteceu? Amados, nós vemos na versão revista atualizada, no versículo 1 do capítulo 7, um verbo inicia o versículo, e eu quero trabalhar bastante nesse verbo hoje. O versículo 7 fala assim, versículo 1 do capítulo 7, prevaricaram. Amados, através da palavra do Senhor, através do que a palavra nos ensina, nós entendemos que o prevaricar é um pecado, e um pecado muito, muito cruel. A ação de prevaricar, ela significa rebeldia. A prevaricação é rebeldia contra o Senhor, porque a prevaricação, ela confronta de uma forma direta a autoridade de Deus. Como é que isso acontece? A autoridade de Deus está estabelecida, a autoridade de Deus é mandamento, amém, amados? A autoridade de Deus é a sua palavra. E quando eu prevarico, eu estou falando a palavra do Senhor não é mais autoridade na minha vida. E quando a autoridade do Senhor, ela é contestada, a ira do Senhor se acende. Então a prevaricação é um pecado muito grande. E neste caso de Ai, então Acã, ele confrontou diretamente a autoridade de Deus. Então, baseados nesta verdade, nós vemos que o pecado de Acã se tornou uma abominação no meio de Israel, o que custou não somente a vida dele, mas de 36 soldados que tinham descido, que foram feridos por Ai, pelo rei de Ai, e depois também toda a sua família. Ou seja, um pecado de prevaricação que é considerado pelo Senhor como uma afronta da sua autoridade, gerou o que? A ira do Senhor. E a história de Acã, amados, tem muitos a nos ensinar, principalmente porque em nossa atual geração, a prevaricação é algo muito comum, nós vamos entender isso. Ou seja, a prevaricação em nossa geração, na nossa atual igreja, ela tem contestado a autoridade, o ensinamento da palavra de Deus. Agora, amados, de uma forma exortativa, eu quero que você entenda algo muito importante que eu vou passar aqui agora. Não se trata de uma indireta ou direta, não se trata de uma crítica, mas se trata de algo que eu estou trazendo para vocês. Eu entendo que o Ministério Evangélico Levi é uma igreja inteligente. E quando nós expomos uma palavra, uma situação, você vai entender de uma forma espiritual, não carnal. Amém? Nos últimos dias aí, nós ouvimos aí um certo pregador que eu considero um falso profeta, um falso mestre, eu considero uma raposa no meio de ovelhas, e ele está ensinando palavras que são verdadeiras ostentações ou prevaricação contra a autoridade de Deus. Eu quero ler aqui, eu escrevi o que ele falou para que vocês entendam como isso está muito claro em nossa geração, muito presente em nossa geração, e eu tenho certeza que, eu tenho certeza absoluta que alguns dos amados irmãos até seguem este falso mestre. Tomem cuidado com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês têm alimentado o seu coração. Eu não tenho falado nenhuma, nem duas, nem três, por diversas vezes aqui, vou continuar falando porque o Espírito Santo está me incomodando a falar. Então olha só o que esta raposa passou em um dos seus cultos, uma igreja muito cheia. Ele falou assim:
Deus nunca vai deixar que você veja algo que Ele não possa dar a você. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, e é porque Ele tem o poder de dar nas suas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável, Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar em sua vida. Então se prepare, meu lindo, minha linda. Então se prepare, aquilo que Deus colocar diante dos seus olhos, e ser da vontade dEle para você, em nome de Jesus você vai viver. Eu posso dizer que pelas palavras, pelo mandamento de Jesus, se você viver isso, você vai morrer e vai para o inferno. Na realidade, amados, isso é uma palavra de prevaricação, de ostentação. Amados, é a mesma conversinha da serpente que fez Adão e Eva prevaricarem diante da autoridade do Senhor na criação, lá no Gênesis, fazendo então com que toda a criação padecesse, por conta do quê? De uma rebeldia, por conta de estar indo contra o mandamento do Senhor. E eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 3, versículo 6. Vamos ver então, de uma forma bíblica, o que aconteceu. Aqui nós vemos Eva, então agora, praticamente já antes de pecar, mas ela estava cedendo ao pecado. O que aconteceu, amados? Olha só o que a palavra descreve. Por que Eva comeu do fruto? Vendo a mulher que a árvore é boa para se comer, agradável aos olhos, eu estou falando da mesma maneira que ele está falando, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido bobão. Aí ele comeu, mas o bobão é meu. Amados, está muito claro que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e lá também tinha a árvore da vida. Deus falou: aqui está a árvore da vida, dessa você pode comer, porque você já tem a vida eterna, você já tem comunhão comigo, então essa árvore da vida, sim, você pode comer. Mas esta árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão está vendo, você está vendo, Adão? Está aqui, mas não coma. Eu estou te mostrando, Adão, não coma, é mandamento, é a minha autoridade, eu estou falando para você. Então, amados, nós vemos que nem tudo que nós estamos vendo nós podemos tocar, e nem muito menos desejar, e nem muito menos adquirir aquilo. Nós temos que tomar cuidado com uma palavra dessa. Eu já preguei aqui em outras vezes que a palavra descreve a queda de Eva e depois de Adão, e provavelmente não é assim como nós pensamos, que foi algo rápido. Não, pode ter durado milhões de anos. Eva de repente começou a aproximar da árvore, ela voltou correndo, depois ela chegou mais próxima, depois voltou, depois, muito tempo depois foi, um tempo ela só olhou de perto o fruto, e outro tempo ela chegou mais de perto, e depois de um tempo talvez a serpente falou uma vez, duas vezes, três vezes, aí de repente ela coloca o dedo assim na fruta e sai correndo, o fruto sai correndo. Eu não sei como foi, mas pode ter sido algo de longa duração. Mas Eva, depois que ela tocou no fruto e nada aconteceu, ela toma o fruto agora e come, nada aconteceu, porque a palavra de autoridade estava sobre o esposo, mas a intenção da serpente era tirar o que? A autoridade do esposo, que era a autoridade de Deus. Então nós vemos, amados, que neste momento em que Eva prevarica, ela leva a Adão também a prevaricar, ou seja, não realizar aquilo que deveria ter sido realizado como mandamento, como ensinamento, ou seja, eles destituíram
uma autoridade de um governo que estava sobre a vida deles, e agora eles tomam sobre si um próprio governo. Ou seja, aquilo que eu vejo, eu posso tocar, eu posso colocar as mãos, eu posso também ter. Isso é prevaricação e ostentação. Pecado de rebeldia. Foi assim então que a humanidade caiu pela primeira prevaricação. E eu quero deixar aqui uma palavra revelada para vocês, que eu creio ser muito importante, mas muito importante. Os olhos, amém? Todo mundo aqui enxerga, pode ter óculos igual eu, né, irmã pastora Fátima, né? O Valmir também, né? Mas nós enxergamos ainda, amém? Nós enxergamos. Os olhos são a porta de entrada da prevaricação no coração do homem. Vou repetir, os olhos são a porta de entrada da prevaricação no coração do homem. No início do culto, a pastora abriu falando sobre tributar ao Senhor, falou sobre o coração. O coração do homem é algo que nós temos que cuidar, não só da saúde física mesmo falando, mas da saúde espiritual. O coração do homem, ele é enganoso, e diante deste entendimento, amados, o que podemos aprender com Acã? O que levou a Acã à prevaricação diante de Deus? Acã deixou de... eu podia tirar diversos ensinos de Acã na realidade, mas o Senhor Espírito Santo direcionou a 2 cuidados que Acã deixou de ter. 2 cuidados que levou a Acã a prevaricar em relação à autoridade do Senhor. O primeiro cuidado é o temor do Senhor. Aí se a Natália depois puder por aí também, Salmo 111, 10. Amados, o temor do Senhor não é ter medo do Senhor. O temor do Senhor é exatamente você ter respeito, zelo pelos seus mandamentos, zelo pela sua palavra. Ou seja, o que ele diz para mim fazer, eu vou fazer. Ah, mas eu acho difícil. Mas faça. Amém? Jesus conta uma parábola de 2 filhos, que o pai, um fazendeiro, se eu não me engano agora, ele manda o primeiro filho, fala, faça alguma coisa, e o primeiro filho fala, não vou fazer, e não vai. Aí o segundo filho, ele fala, vai fazer, e o segundo filho, eu vou fazer, mas não vai. O primeiro, se arrependendo, vai e realiza aquilo que o pai tinha dito. Aí ele pergunta, qual deles fez o que era correto? O primeiro, que primeiramente tinha dito que não faria, mas depois se arrependeu, foi e realizou. Ou seja, muitas vezes nós vamos estar diante de situações que eu teria falar assim, eu não gosto disso. Eu não sei, no meu entendimento, na minha consciência, não sei. Mas Deus está falando, vai filho, vai, faça. É nesse momento então que você, quando realiza a vontade de Deus e não a sua, como o apóstolo Paulo nos diz muito sobre isso. Quando você então agora sacrifica o seu eu, quando você se nega a si mesmo, é nesse momento então que você agora vai tomar aquela cruz diária e vai seguir a Jesus. Muitas vezes é isso. Agora, quando a pessoa ela não tem o temor do Senhor, ela não entende a palavra de Deus como algo sagrado, como algo que é irrevogável. Não, a palavra do Senhor não é bem assim, já cai na mesma conversinha da serpente lá para Eva. Se Eva tivesse o temor do Senhor, ela teria repreendido a serpente. Se Adão tivesse realmente o temor do Senhor, este cuidado, ele teria repreendido a Eva, você é louca, o que você fez? Adão já teria chamado o Senhor, nós fizemos aqui, aconteceu, nos perdoa. Mas não, quando falta o temor do Senhor, a palavra deixa de ser algo sagrado, ela deixa de ser uma direção, ela deixa de ser aquilo que é o caminho, ela deixa de ser verdade, ela deixa de ser vida, e nós não podemos prevaricar com relação ao poder e autoridade da palavra. Amém, amados? A falta de temor do Senhor leva a pessoa à destruição do louvor dele a Deus.
Quando uma pessoa prevarica e ela perde o temor do Senhor, ela também destrói o seu altar de adoração para Deus. E aí que pega. Quando nós nos levantamos contra a autoridade de Deus, já está ruim. Mas quando você destrói o seu altar de adoração, aí eu posso dizer para você que é caixa. Amém, amados? Nós temos que tomar cuidado com isso. Então o salmista, ele diz aqui, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência, eu coloquei aqui cuidado, revelam o que? Cuidado, zelo, podia falar isso, todos que o praticam, e o seu louvor, o que? Permanece para sempre, o louvor do Senhor permanece para sempre, mas quando eu perco o temor do Senhor, eu faço com que o louvor do Senhor, o meu altar de adoração do Senhor, seja destruído. Então, fechando este primeiro cuidado, a prevaricação afronta toda adoração a Deus. Uma igreja que está prevaricando, onde os líderes prevaricam, onde as ovelhas prevaricam, pode ter certeza que a adoração desta igreja, ela é apenas terrena, ela é um baile, ela é algo emotivo, é luzes, é fumacinha. Por que, amados? Porque o Espírito Santo não precisa de ajuda. O Espírito Santo, quando age, ninguém pode impedir. Então eu tenho que dar a esfera de adoração, mas quando eu começo a trocar, quando eu começo a confundir, tirar o cuidado do temor do Senhor, eu começo a entender uma adoração não mais para Deus, mas uma adoração para os homens. É legal. E amados, cientificamente comprovado. Eu sei que as igrejas, aí os líderes não gostam quando tocam nesse assunto, chama eu e outros de religiosos, pode falar à vontade, mas está cientificamente comprovado, para quem quiser pesquisar, está comprovado, que o jogo de luzes, os toques dos teclados, as canções, hipnotizam a plateia destas igrejas. Então não é mais um envolvimento do Espírito Santo, é algo totalmente carnal e mundano, só que atrai multidões. A igreja deste falso líder, desse falso mestre que falou aquilo que eu li aqui anteriormente, é uma igreja repleta, todo mundo chora, todo mundo fica lá emocionado, mas no outro dia está comendo fruto proibido. Amém, amados? Vamos tomar cuidado. Essa prevaricação que leva a não ter o cuidado do temor do Senhor, leva o homem à desobediência, à rebeldia, algo que é abominável aos olhos do Senhor. Amém? Vamos tomar cuidado com isso, amados. Jesus está voltando. Eu vou falar isso toda a pregação. Jesus está voltando. Qual o tributo que você tem rendido a Ele hoje? Se Ele chegar aqui agora, voltar agora, qual é o tributo do seu coração a Ele? O que Ele vai encontrar em você? Uma autoadoração ou adoração a Ele? Segundo o cuidado que faltou para Acã, o roubo a Deus. Amados, aí você pode pôr aí, Natália, Provérbios 4:23, o roubo a Deus está muito além do que nós lemos lá em Malaquias 3:10, quando é perguntado ao profeta, Deus faz a indagação, o que me roubais? Aí, me roubai nos dízimos, nas ofertas. Amados, está muito além disso. O roubo ao Senhor é algo muito maior do que isto. O nosso maior roubo a Deus são o que? Os nossos corações. Os nossos corações estão sendo roubados. O coração de Acã era dele, já não era mais de Deus. Acã vivia um egocentrismo, ele prevaricou,
ele prevaricou porque o coração dele não estava mais voltado no Deus que tinha tirado Israel do Egito, do Deus que tinha aberto o mar vermelho, do Deus que tinha derrotado a Faraó, do Deus que tinha conduzido 40 anos no deserto. Amados, imaginem só, Acã, ele não faz parte da primeira geração que padeceu no deserto. Ele faz parte da segunda geração que foi promessa, ou seja, quando Israel passou o mar vermelho, Acã provavelmente tinha menos de 20 anos, ou até 20 anos de idade. Então Acã agora, ele passou os 40 anos no deserto, vendo Deus dar o suporte do maná, a provisão do maná, vendo águas amargas se tornarem doces, vendo água de sair de rocha, vendo quando as serpentes picavam, os israelitas olhavam para a serpente que Deus tinha orientado Moisés a fazer, essas pessoas eram curadas. Talvez ele mesmo tenha sido curado. Ou seja, Acã tinha tudo para ter o seu coração para Deus, para saber que Deus era um Deus de autoridade e de soberania. Mas neste momento, Acã prova que o seu coração era dele e não de Deus. E de uma forma muito clara, infelizmente, nós vemos essa prevaricação, esta falta de cuidado, do roubo a Deus, no meio das lideranças das igrejas. Nós temos visto muito isso aí, né, amados? No meio do corpo de Cristo. Ou seja, as pessoas, os crentes não estão mais guardando o seu coração. Então o que Salomão fala no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, ele nos ensina da seguinte forma: sobre tudo o que você deve guardar. Ele não está falando real, não está falando de bitcoins, ele não está falando de moeda digital, ele não está falando nada disso, amado. Ele está falando de tudo que você tem que guardar. Não é o seguro de uma seguradora do seu carro, não. Ele está falando, ter cuidado, guarda o coração, porque dele procedem o que? As fontes da vida. Que procede? Que fonte da vida é essa? A palavra de Deus. Então, se no teu coração não existem mais fontes de água viva, alguma coisa está errada. Significa que agora o seu coração está mais voltado para um sistema do homem do que para Deus. Então, aqui Salomão nos ensina: tome cuidado, guarda o seu coração, porque o seu coração tem que ser de Deus. Amados, o coração é o depósito de toda a sabedoria, e por conta disso, ele também é a fonte de tudo que afeta a vida e o caráter do homem. O coração, é no coração que se molda todos os comportamentos que nós temos. Por mais que eu tenha um caráter destruído por Satanás, um caráter fraudado, quando ele se torna um coração de Deus, quando a fonte da água da vida passa por esse coração, é como fala em Ezequiel 47, as águas purificadoras, ela passa. E onde ela passa? Onde a morte passa a ter o quê? Vida. Então o coração do homem, por mais que ele seja destruído um dia pelo pecado, quando ele se torna um coração totalmente de Deus, ele se torna um coração avivado, um coração transformado. Então Acã tinha um coração enganoso e por conta disso desestabilizou o seu espírito. Vamos ler aqui o que fala o Salmo 51, 10 a 12. O salmista Davi fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. A presbítera gosta muito. Um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando o coração não está puro, quando está infectado, quando o coração está impuro, o espírito da pessoa é desestabilizado, é uma pessoa que está fora da consciência de Deus, é isso.
Estar fora da consciência de Deus é ter um espírito desestabilizado, um espírito desequilibrado, porque o coração vive rotineiramente de forma enganosa. E ele continua no versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me. O que ele está falando? Restaura, arruma que está ruim, hein? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Um espírito agora que voluntariamente, generosamente vive os mandamentos e a palavra do Senhor, mas não vive o seu próprio egoísmo, não vive o seu próprio egocentrismo. É isso que ele está falando. E eu quero trazer aqui nosso verso áureo de hoje, que está em Mateus 10, 28. Então esse segundo cuidado é muito importante, porque facilmente agimos por nossos corações e não através do coração de Deus, e isso é muito perigoso, amados. Em nosso verso áureo de hoje, nós vemos então a importância que Jesus nos coloca sobre estes dois cuidados como princípio de nossas vidas. Ele fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E ele está falando de Deus, não está falando de Satanás, não está falando das potestades, ele está falando nas mãos de Deus estão a vida e a morte. Portanto, qual delas você vai escolher? A obediência leva para a vida, a desobediência leva para a morte. Ou seja, a prevaricação que afronta a autoridade de Deus é uma desobediência, portanto gera morte. No final da história de Acã, amados, nós vemos que o final não foi muito bom não. E assim nós vemos este mesmo final com reis de Israel, muitos reis. O rei Saul foi um dos exemplos maiores. Alguns profetas dos reinados de Israel também prevaricaram, tiveram seus finais infelizes. E no tempo da primitiva nós vemos dois exemplos: Ananias e Safira também prevaricaram. Mas, como nós fomos ministrados inicialmente, a prevaricação ela está presente em nossa geração, na atual igreja. Eu creio que não na nossa igreja, se tiver, está repreendido em nome de Jesus, e por isso nós precisamos identificá-la. Para quê, amados? Para assim destituí-la. E amados, a prevaricação, ela é algo que nós poderíamos ter uma abrangência muito maior. Nós poderíamos dizer que está no tempo. O que é o tempo? O tempo que eu dou ao Senhor, o tempo que eu oferto ao Senhor. E quem já ouviu falar aqui de uma certa frase: tempo é dinheiro? Todo mundo já ouviu falar, né? Tempo é dinheiro. Eu concordo, até concordo. Agora sim, se tempo é dinheiro, e considerando esta afirmação como verdadeira, o que nós temos feito com o nosso tempo? O que você tem ofertado ao Senhor como tempo para Ele, já que Ele tem valor? O que você tem ofertado com o seu tempo? Onde está sendo investido? De que forma nós estamos passando os tempos de nossas vidas? Como estamos ofertando este tempo a Deus, amados? Quando nós colocamos algum trabalho a mais na igreja, geralmente já vê rostos assim, sabe, franzino. Lá vem um pastor já arranjando mais coisa para fazer, né? Mas nós vemos o iníquo arranjando tempo para tudo, porque o tempo para ele realmente tem valor. E quando ele entrega, por exemplo, para Satanás, ele faz com zelo. Ele não prevarica com Satanás, ele é zeloso. Nós vemos as pessoas, por exemplo, quanto tempo tiveram aí as escolas de samba para estarem agora nesses 5 dias? Quanto foi investido de dinheiro para que as escolas de sambas estivessem lá fazendo as suas apresentações? Será que a igreja tem tido uma equivalência também de valorização de algo que é muito importante como o tempo? Amados, o grande inimigo nosso
está dentro de nós. É o nosso egoísmo, egocentrismo, é o orgulho, em que em todo tempo ostenta ser aquilo que Deus não permitiu para ser, e entra naquela conversinha do tal coach aí. Eu poderia elencar aqui, amados, outras diversas prevaricações. Por exemplo, prevaricar o perdão, prevaricar o amor, a misericórdia, a prevaricação da fidelidade. Oh, meu Deus do céu. Amados, como está difícil encontrar pessoas que são testemunhas fiéis. Nós temos visto aí nas igrejas, nas grandes congregações, denominações, pessoas passando rasteiras ministeriais em outras, prevaricando a autoridade da sua liderança. E amados, isso é espírito de Jezabel. Quando você ostenta, quando você quer ter o lugar daquele que é seu líder, você está exatamente vivendo o espírito de Jezabel. E muitas vezes quando nós ouvimos sobre o espírito de Jezabel, nós pensamos, prostituição. Não, a prostituição é uma característica pequena do espírito de Jezabel. Entenda isso. A maior característica do espírito de Jezabel é ela se levantar contra a autoridade, inverter posições. A esposa que domina o marido, espírito de Jezabel. Quando um liderado quer ter o lugar do seu líder, é espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel, ele não se repreende pela oração. Por exemplo, eu estou vendo uma pessoa ali, eu estou achando que ela está repreendida em nome de Jesus, sai dele ou dela. Não vai sair, porque o espírito de Jezabel é influência na mente. Ele não age por possessão. Então nós vemos nos círculos de orações, nós vemos muitas vezes nos ministérios, pessoas se levantando contra os seus líderes. E quando você fala para a pessoa, você está errado, este espírito de confusão que está em você, não é da vontade de Deus. Eu também sei da palavra, eu também estudei a palavra. Miriam aí, lembra da história de Miriam? Será que Deus só fala por meio de Moisés? Amados, olha como prevaricar a autoridade é algo sério. Deus não perdoou Miriam, castigou ela com lepra, e só diante da oração de Moisés, ela foi curada. Então, amados, vamos tomar cuidado. A nossa igreja é pequena, mas nós temos que tomar cuidado com isso. Quando nós prevaricamos a autoridade de alguém, nós estamos exatamente praticando uma rebeldia, abominação, e diante do Senhor, isso é sujeito à sua ira. Amém, amados? O que está acontecendo aí nas grandes denominações? Até tiroteio. Dentro das igrejas eu estou falando. Reuniões ministeriais onde se tem que chamar a polícia para apartar os irmãos. Reunião ministerial. Chama a polícia para apartar o irmãozinho, a irmãzinha, o pastor, né? O pastor e tal. Está desse jeito. Prevaricar a palavra de Deus leva a destruir o altar de adoração e coloca um altar agora para o homem, e o altar para o homem é altar para o diabo. Nós temos que tomar cuidado com isso. 2 cuidados de Acã que nós temos que tomar cuidado. Como eu falei, eu poderia elencar diversas prevaricações de Acã, mas hoje o Senhor nos levou a pensar somente nesses 2 cuidados, onde nós precisamos estar atentos para as nossas vidas, porque muitas vezes Deus está falando com você, Deus está te orientando, está te mostrando, e você não é comigo, é com aí você está no culto e fala, se fulano estivesse aqui ouvindo essa palavra. Não, santo, é você que está aqui, é para você, é para mim. Já falei isso, que toda palavra pregada, ela inicia pelo altar e discorre para a igreja. Toda a obrigação da palavra, ela passa pelo altar e vai para a igreja.
Se eu achar que não serviu para a minha palavra, já a palavra não serviu para a igreja também. Já começa para o espírito de prevaricação do líder que está pregando. Passa primeiramente por mim. Eu primeiramente já fui disciplinado pela palavra, eu já fui aqui exortado pela palavra, mas também eu fui aqui edificado pela palavra também. Então eu preciso ser cheio, mas agora transbordar para vocês aquilo que eu recebi. Amém? E aí Paulo fala, aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ordenei. Amém? Que nós possamos, amados, tomar cuidado com essas prevaricações da igreja. Elas são mais claras, mais realistas do que nós podemos imaginar na atual geração. Amém? Vamos ficar de pé. Ricardo e a Natália vão vir para a frente. Eles vão cantar, não sei o que eles separaram aí. Nós vamos cantar e adorar junto com eles em forma de oração. E depois nós vamos orar. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Alcançar esta santificação. Nós reconhecemos que a tua palavra nos diz que nós devemos buscar a paz e também a santificação, sem a qual nós não veremos a ti. Senhor Espírito Santo, mensagem. Eu te peço por mim e pela igreja, eu sei que cada um dos teus filhos e filhas estão também pedindo. Nós pedimos agora um coração puro, um coração, Pai, que não esteja contaminado pelo sistema deste mundo, onde nós não estejamos vivendo uma prevaricação, onde o temor do Senhor será algo que nós viveremos constantemente, onde de forma alguma nós roubaremos os nossos corações que a Ti pertencem. Nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, que a Tua palavra ela continue sendo eficaz, que ela continue sendo intensa, que ela continue sendo chama, fogo, para que em nossos corações esta chama e este fogo, Pai, ela possa com
cumprir a palavra. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas o coração, quem prova é o Senhor. Portanto, Pai, nós queremos agora que esta chama, este fogo do Espírito Santo, venha aprovando os nossos corações, tirando, Pai, tudo aquilo que é impureza, tirando, Pai, tudo aquilo que é iniquidade, tudo aquilo, Pai, que tem trazido pecados como de prevaricação, pecados, Pai, como de ostentação, de vaidades. Nós não vivemos um egocentrismo, o nosso viver é Cristo que vive em nós. E a vida que nós levamos na carne, nós a vivemos pela fé em Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo falou, nós também falamos e aceitamos essa palavra como direção de vida, como palavra profética, como palavra, Pai, de transformação, como palavra, Pai, de regeneração. As nossas mentes, ó Pai, são renovadas e transformadas pela Tua palavra. Nós negamos, ó Pai, em nosso ministério todo espírito de confusão, todo espírito contrário, todo espírito de Jezabel. A unidade do Pai, do Filho, do Espírito Santo será a unidade que nós viveremos em nossa igreja, em nossas casas, em nossas famílias, porque nós estamos debaixo da autoridade do Criador, do Verbo e daquele que gera vida. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos Satanás derrotado, nós declaramos o diabo derrotado, as suas artimanhas, toda voz de serpente, nós declaramos agora derrotada em nosso meio, em nossa igreja, em nossas famílias, e viveremos para o Senhor, Pai, como jardim de delícias, como jardim de delícias. Olharemos, tocaremos e tomaremos posse somente daquilo que o Senhor nos permitir. Nós não vivemos pela nossa vontade, mas a nossa vontade é viver a Tua vontade. Nós declaramos assim em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, amém. Glórias a Deus, aleluias, amém. De quem? Opa, Mauri, vem cá, Mauri, meu irmão, está fazendo 40 e quanto, Mauri? Vem cá, meu irmão, amém. Vamos orar pelo Mauri, em nome de Deus. E eu quero aproveitar e orar aqui também pela irmã Cida. Ela sempre está, mas hoje ela não pôde vir. O aniversário dela é amanhã. Então vamos orar por ela também, em nome do Senhor Jesus. Amém? A bênção, papai, eu quero aqui neste momento agradecer ao Senhor pela vida do teu filho, Amaury. Nós somos gratos a Deus, ao Senhor, pela vida dele. E pedimos agora, Pai, que tu possa estar revestindo o teu filho com toda a sorte de bênção espiritual, em decorrência de toda a obediência, de toda a fidelidade que ele tem com o Senhor. Te pedimos, ó Pai, que tu possas abrir portas, Deus, dar a ele ainda muitos sonhos, muitos projetos, em nome do Senhor Jesus, capacitá-lo, Senhor Jesus, cada vez mais para a obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos também, ó Deus, sobre a vida da irmã Cida, Pai, que tu possas estar abençoando a tua filha, lá na casa dela neste momento agora, revestindo ela, Pai, com toda a força física, Pai, restaurando suas emoções, os seus sentimentos, ó Pai, dando a ela também cada vez mais capacitação também para a preservação da fé, para que ela possa continuar na tua presença, ó Pai, como serva de Deus, como mulher de Deus. É o que nós te pedimos assim, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glórias a Deus, amém, amém. Depois os irmãos, teu abraço lá no Amaury, amém? Vamos...